Começando mais um teste de viagem aqui no canal com os cachorros latindo como sempre. E o carro da vez é o Honda WR-V na versão EXL, que é a mais completa inclusive. Para de latir, pelo amor de Deus. Esse aqui, sendo o nosso teste de viagem, quer dizer que nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí, naquele nosso trecho já padrão aqui do canal, para testar esse carro na estrada e descobrir como são os quesitos, como o desempenho, o consumo, o conforto. Será que esse carro é bom de dirigir? Vamos falar de tudo isso, e o ADAS desse carro, as assistências à condução, fica para um vídeo separado para a gente poder explorar cada item com mais calma e nos seus detalhes. Um pouquinho aqui do interior para vocês, não reparem a bagunça ali, e vamos então testá-lo na prática. Pessoal, para quem não sabe, eu gravo o vídeo de ADAS no mesmo momento que eu faço o teste de viagem aqui para vocês. É o mesmo trajeto e tudo mais. E ali na frente a gente vai ter que falar de um recurso ADAS, então eu vou começar o nosso teste de viagem um pouquinho antes, aqui na marginal ainda. Vou falar primeiro o seguinte: não temos modos de condução, infelizmente, aqui para o WR-V. Nem o Econ que você encontra, por exemplo, no City, você não tem aqui no WR-V. Tem só o S do câmbio, que é basicamente um Sport, mas muda só o câmbio, não muda a direção, não muda mais nada. Mas nós vamos fazer o trajeto inteiro de estrada com ar ligado. Aliás, o trajeto inteiro de São Bernardo a Jundiaí sempre com o ar-condicionado ligado, andando de forma tranquila até o pedágio, porque depois do pedágio a gente pisa fundo para testar o desempenho. Bom, vamos começar falando de conjunto mecânico. A gente tem aqui um motor 1.5 flex aspirado de 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele rende para nós uma potência máxima de 126 cavalos, seja com etanol ou com gasolina. Mas o torque muda. Com etanol é de 15,8 kgfm e com gasolina um pouquinho menos, 15,5. Lembrando que estamos aqui com gasolina. A transmissão é aquela automática do tipo CVT com simulação de 7 marchas. O CVT não tem marchas reais, né? São duas polias variáveis, mas ele faz essa simulação para ficar um pouco mais agradável quando você acelera. E a tração, lógico que é somente dianteira. Agora sim, nós estamos começando o nosso trecho de fato rodoviário. E para isso eu vou resetar aqui o trip de consumo B, são dois nesse carro, tem o A e tem o B. Acho que poderia ter até mais, mas ok, melhor do que um só, que muitos carros até mais caros ainda continuam tendo. Eu falo agora sobre isolamento acústico e também o preço do carro, que tem até uma certa associação, né? Em carros mais caros o isolamento acústico é melhor, ou pelo menos deveria ser melhor, não é sempre assim que funciona. Primeiro vamos falar do preço. Essa é a versão EXL, que é a mais completa aqui do WR-V. Você não tem o Touring para esse carro, curiosamente. Essa versão custa na linha 2026, eu acho que ainda não chegou a linha 27, se eu não me engano. Tem um preço de tabela de R$154 mil. Eu acho bastante coisa, para ser sincero, viu? Pelo menos ele não tem opcionais, mas você tem as pinturas. E se você selecionar uma delas, que seja paga, né? Só tem uma gratuita, aí vai para R$156.200, ou até um pouco mais se você escolher o branco perolizado, que ela é um pouco mais cara. E principalmente por conta do preço, eu não gostei do isolamento acústico não. Entra bastante barulho de vento aqui dentro. E olha, eu sei que a rodovia dos Bandeirantes que nós estamos é um pouco aberta, entra um pouco mais de barulho mesmo em relação a algumas outras estradas. Mas eu já testei esse carro em outras estradas e posso dizer que realmente o isolamento acústico não é legal, tá? Mesmo numa marginal, alguma coisa assim, você escuta muito ruído, principalmente do vento, mas também de uma moto, de outro carro que passe perto de você, um caminhão, por exemplo. A construção desse carro é bastante simples. Para vocês terem uma ideia, esse WR-V ele é indiano. O projeto dele não é brasileiro. O City, por exemplo, tem um projeto mais refinado. O HR-V também. Esse não, ele traz muitas questões de economia de custo que são convencionais no mercado indiano, mas nem tanto aqui pra gente. E olha que a gente já tem bastante economia de custo aqui no Brasil, né?
mas você percebe de fato que o WRV tem um projeto muito mais simples e isso não me agrada. O City tem uma construção de modo geral mais refinada e o isolamento acústico dele também é um pouco melhor. Falo agora sobre suspensão e também a direção do carro. Vamos começar pela suspensão? Pro meu agrado, eu acho ela um pouquinho dura, sinceramente. Eu já disse para vocês que a construção desse carro é simples, até demais, principalmente pelo preço dele. E você percebe que com a suspensão mais rígida, alguns buracos que você passa, o carro faz muito barulho, até de acabamento, mas na própria construção do carro, dos itens que você não está vendo, da parte interna do carro, digamos assim, ou algo no porta-malas, realmente não é legal. Não é algo absurdo, mas você sente que é um carro simples, como eu disse, na forma com que ele foi concebido. E assim, a suspensão é bem parecida com o Volkswagen, por exemplo, no quesito de dureza. Ela não é muito macia, não, ela é um pouco mais rígida. Não chega a ser desconfortável, mas eu considero o conforto aqui do WRV como um ponto mediano. Para a proposta do carro, você nem tem motor turbo, não tem esportividade alguma, a proposta é ser mais confortável, mais familiar. Eu acho que a suspensão poderia ser um pouco mais macia. Eu tenho a impressão de que o City e o HRV são até um tiquinho mais macios. O HRV depende da versão, tá? Com o roda 018 ele também não fica tão macio assim não. Mas é uma característica, não é exatamente um problema, vai do que você prefere. De direção, eu acho ele realmente bastante bem acertado, digamos assim. Ela é relativamente direta, não tem muito atraso, não tem muito delay. Não é uma direção direta como um carro esportivo, tá longe disso, ela ainda tem aquele pequenino atraso, como vocês podem ver, né? Uma zona morta, digamos assim, mas é normal para um carro confortável, eu não achei nada exagerado. E claro que por ser elétrica progressiva, aqui na estrada a direção ela fica mais rígida, um pouquinho mais pesada. Tá assistindo esse vídeo até esse momento? Então você pode deixar já o seu like aqui embaixo e também deixar a sua opinião nos comentários. O que você acha sobre o Honda WRV? Você compraria esse carro na faixa de 150 mil reais? Deixa a sua opinião para a gente ter essa conversa que é sempre muito legal. Vamos falar de consumo de combustível. Eu cito primeiro para vocês que esse carro pesa 1.278 quilos, o que eu achei um pouco elevado, considerando que, ok, ele não é um SUV tão pequeno. Em questão de preço e proposta, ele está até um pouco ali próximo de um Tera, por exemplo, um Card, mas ele é bem maior do que esses carros. Ele tem o porte de SUV compacto mesmo, como se fosse um HRV, por exemplo, ou um T-Cross. Então o porte é um ponto considerável, mas eu acho que poderia ser um pouco mais leve. Não tem motor turbo, não tem bateria, né? Não é sistema híbrido, então acho que poderia sim ser mais levinho. De consumo, o Inmetro diz que ele faz 12,8 com gasolina na estrada, mas eu acho que a gente vai conseguir médias melhores. Vamos ver? Vamos ao resultado de consumo. Percebemos que foram 24,3 km rodados aproximadamente em 3 minutos e velocidade média de 105, acaba de atualizar para 104 km por hora, 24,4 km rodados, tá? O consumo em si na gasolina, 15,6 km por litro, com o ar ligado o tempo inteiro, mas andando de forma tranquila. Por ser um 1.5 aspirado, eu acho que poderia ser um consumo até um pouco melhor. Quem sabe uns 18 por litro, porque a gente sabe que tem alguns carros que fazem isso mesmo com motores 1.3 turbo, 1.5 turbo ou algo nesse sentido. Então, o consumo aqui do WRV, eu não achei exatamente um destaque do carro. Ele está ali na média. Vamos ao nosso teste de desempenho. Eu vou colocar aqui em mais ou menos 30 por hora. Vamos lá, pé no fundo. Tá no modo Sport, hein? Grita, hein? Nossa, mas grita bastante. Não sei se vai dar tempo de chegar no 120 não, vamos ver. Ó, 120, deu tempo. Ele faz ali a simulação de marcha, mas olha como esse motor grita. Principalmente porque, como eu disse para vocês, o isolamento acústico não é bom, né? Então você escuta bastante o barulho do motor aqui dentro ao acelerar. Na cidade você também percebe em alguns momentos. Eu coloquei na tela para vocês o tempo aproximado de 30 a 120. É aproximado porque a gente faz com base ali na velocidade do painel, que não é 100% precisa, mas é só para a gente ter uma ideia, tá? Tá 100 por hora aqui, vamos lá, ó, pé no fundo.
Demora um pouco, né? 110, 115, 120. O desempenho, tudo bem, a gente está com o ar ligado, rouba um pouco de potência da motorização e também numa subida. Mas não é dos melhores, não vou dizer que é. Eu sinto que no City, por exemplo, ele anda mais até por ser mais leve, né? Embora o porte do City seja considerável também para um hatch ou um sedã no caso, mas ele anda melhor com certeza. 105, pé no fundo. A redução de marcha, entre aspas, ele faz até rapidamente. 120. O desempenho aqui eu vou considerar como mediano também, principalmente por ser aspirado. Você tem que subir mais o giro para ter uma resposta mais vigorosa da motorização, ao contrário do turbo, onde ele consegue ter torque e potência, digamos que num nível interessante, em rotações um pouco mais baixas. O aspirado não, ele vai gritar, ele vai realmente exigir uma rotação mais alta para isso. 100 por hora, pé no fundo, 102 eu tava ali, 110, 120. E aí, comenta o que vocês acharam sobre esse desempenho. É legal ter essa conversa. Vamos fazer um último teste aqui, hein? Vou reduzir agora para mais ou menos 90. Pé no fundo, tava 91 na verdade. 100, 110, 120. E aí, gostaram? Eu achei bem mediano, viu? Pelo preço do carro, tem alguns modelos já, até um Compass Sport, por exemplo, que é 1.3 turbo. Em promoções você acha ele por menos de 150 mil reais, ou seja, sai mais barato do que esse carro. E tem um desempenho mais atrativo com toda certeza. Tirei aqui do modo S do câmbio, ele reduziu bastante a rotação, né? Agora o motor ficou um pouco mais silencioso, pelo menos. Eu vou comentar agora sobre como é dirigir o Honda WR-V. E eu acho até um ponto positivo. Eu não sei se chega a ser um diferencial, isso acho que não. Mas ele é um carrinho gostoso de dirigir. O que não é gostoso é esse infeliz que entra sem dar seta. Ah lá, é só falar que ele dá seta depois de metade do caminhão na outra faixa. Ei, meu amigo, hein? Você é motorista profissional, meu caro. Dê seta, não custa nada. Meu Deus. Então viajar com ele não é um ponto negativo. Os bancos são confortáveis, revestidos em couro nessa versão. Na EX não é. O volante também não é em couro na EX. Aqui sim. Tem bancos confortáveis. A posição de dirigir eu não acho tão boa. Eu vou considerar como mediana. Porque eu tendo 1,93 de altura, eu me sinto um pouquinho acanhado aqui na frente. O que isso significa? Um tiquinho apertado. No banco do passageiro também, tá? Não é só no motorista. Mesmo com o banco no máximo para trás e no caso do motorista para baixo também, eu ainda fico bem próximo aqui do painel, do volante e etc. Você se acostuma, mas eu não estou na posição mais ideal. E no caso do banco do passageiro, eu fico encostando as pernas aqui nesse ressalto do painel. Então nesse ponto, poderia ser um pouco melhor sim. E o acelerador, ele é um pouquinho mais sensível. Se tivesse o modo Econ, que é o econômico da Honda, né? Ele tiraria um pouco dessa sensibilidade. Eu particularmente gostaria mais. E o freio, eu achei a sensibilidade dele meio estranha também. Fora que o pedal ele fica meio próximo do acelerador, e eu tendo pé grande, às vezes eu aperto os dois sem querer ao mesmo tempo. O carro não tira um print, tá? Já descobri isso. Então, o prazer ao dirigir eu acho que eu vou considerar como um ponto mediano. O HR-V, por exemplo, é mais gostoso de dirigir, e eu acho o City um pouquinho mais gostoso também. Chegou aquele momento onde a gente confere como ficou a média de consumo total do trecho inteiro de estrada, considerando agora as aceleradas que a gente deu. Tem aqui 36,5 km rodados, já vai atualizar para 36,6, 24 minutos de trajeto e 90 km por hora de velocidade média. Agora o consumo em si, 14,5 por litro. Por estar na gasolina e ser um motor 1.5 aspirado, poderia ser um pouco melhor. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu posso dizer para vocês sobre viajar com o Honda WR-V EXL é que de fato não é um carro ruim, ele tem um ótimo espaço interno, na frente não tanto se você for grande como eu, mas atrás muito espaço. Tem um bom porta-malas também, não é dos mais confortáveis, não é dos mais econômicos, não é o que anda mais, embora o desempenho não seja ruim, tá? O consumo também não é ruim, o conforto não é ruim,
mas é tudo meio que na média ali. Não tem nenhum grande destaque em relação a isso. O sistema de som eu achei bastante ruim nesse caso e é algo que para mim faz diferença ao viajar. Mas é um carrinho gostoso de dirigir, então assim, ruim, como eu disse, não é. Mas eu acho que ele deveria entregar mais, principalmente considerando que ele é mais caro que o City, então eu acho que ele deveria entregar mais, mas não, ele entrega menos, e isso realmente não achei legal. A construção dos carros fica evidente que ela é bem mais simplificada. Eu quero falar agora para vocês sobre a média de consumo inteira do trecho entre São Bernardo e Jundiaí. A gente vê aqui no Trip A que foram 79,1 km. Assim que a gente chegou, na verdade, estava em 1 hora e 30 minutos. É que a gente manobrou o carro aqui, ligou um pouquinho o motor e ele foi mudando ali esse número. A velocidade também, assim que a gente chegou, estava 53 km por hora. Vamos ver se o consumo mudou. Assim que a gente chegou, estava 14,2, agora baixou ele para 14. Lembrando, gasolina e ar-condicionado ligado o tempo inteiro. É um consumo horrível? Não, longe disso. Mas, de novo, por ser 1.5 aspirado, andando de forma tranquila o tempo todo, eu esperava um pouquinho mais aqui do WRV em quesito economia de combustível. Poxa vida, eu tô vendo que você ainda não deixou sua opinião nos comentários e já quer sair do vídeo mesmo assim. Por favor, não faça isso. É de graça, assim como deixar o seu joinha, o seu like aqui embaixo. E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.